También es para cortar cabeza. E aí, minha gente, como é que a gente tá hoje? Hoje eu tô aqui com a Juliana, mulher cis, bissexual, psicóloga, gestalt terapeuta e extremamente apaixonada por gatos, como ela mesma disse. A gente tá se propondo a tentar falar um pouco sobre raiva sem vilão. Sempre que a gente tá com raiva existe alguém de fato que é vilão na história. Foi isso que eu propus pra ela, ela aceitou, porque o que rolou foi eu tava pensando nisso, ela mexeu com ela, falei, então vamos, Ju. E é isso. Bem-vinda, Ju. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. E eu adorei esse tema, no sentido, assim, claro, me fez refletir muito, mas que também foi um lugar de, poxa, eu fiquei muito feliz quando você me chamou, mas você ter me convidado para esse tema, me feito refletir sobre esse tema foi muito importante. Eu tava te falando antes ali, né, que eu sou com muitos meus sentimentos, assim, mas sempre muito vulnerável. Então, por eu ser muito pequenininha, muito sensível, não sei se seria essa a palavra, entre muitas aspas, né? Às vezes é muito difícil as pessoas associarem a raiva a mim. E quando eu coloco a raiva, já tem aquele lugar de uma mulher sentindo raiva, o que é horroroso, né? Não é bem aceito. Quando eu coloco a raiva, parece que coisa estranha, que coisa feia, e não combina contigo, né? Então, eu estar falando Ai, sobre menina raiva. feia, né? Então, é muito importante, assim, sabe? Então, fiquei muito feliz com esse convite, assim. Te ouvindo, eu achei interessante, porque que pra mim não é estranho te ver sentindo raiva, porque eu te vi sentindo raiva em muitos momentos, né? A gente fez a formação junta, eu e a Juliana, num lugar que tinham muitos momentos sensíveis, então acho que por isso pra mim não é difícil, assim. E te ouvindo me vem o contraste, né? Porque eu sou um corpo que facilmente as pessoas associam a raiva, né? Não acho que é tão difícil, mesmo sendo mulher, mesmo sendo uma mulher branca, que geralmente é colocada como mais frágil. Eu tenho a Marta é muito revoltada, lá vem a Marta, né? Tipo, é rebelde e revoltada. Rebelde sem causa. Como se não houvesse causa bastante pra estar com raiva, entendeu? O mundo, né? A sociedade toda. É, exatamente. Assim, tem muitas coisas acontecendo que podem enraivecer a gente. Sim. Tava te falando, ontem na minha casa vieram 2 homens fazer uma instalação de gás que eu nem queria, entendeu? Sim. Porque o condomínio mandou, e aí eles me olham com uma carinha de fica quietinha aí, que você não sabe o que você tá falando. E olham pro meu cônjuge e falam, porque você acha que a gente... Como assim, amigo? Eu tô falando com você, cara. Uhum. A casa é minha. Exatamente. Aí o Jô olha pra mim e fala, tem que fazer tal coisa, né, amor? Aí eu respondo ele, e aí os caras ficam até meio desconcertados ainda, sabe? Tipo, isso não é motivo pra ficar com raiva? Eu tô sendo deslegitimada da minha avó na minha casa, mano. E aí precisa de um homem validar o que você acha, né? Pros outros, Exatamente. Eu acho que eles nem. Eu acho que eles só ficaram. Tipo, eu não sei se. Porque aí também entra pra masculinidade do Jô ser questionado, né? Que tipo de homem recorre à mulher pra saber? Não é mesmo? E, tipo, porque a gente mora junto, né? Então era um comum acordo. Né? O que a gente vai fazer na casa, vamos decidir e tal. Que era sobre tirar a porta, né? E aí a gente falou que tirar a porta e tal. e aí a gente mora de aluguel. Aí eu falei, bom, vou ter que falar com o proprietário. Aí o cara olhou. Aí, quando eu falei que eu ia ter que falar com o proprietário, o cara me olhou com deboche, descaso e se direcionou ao jogo. Tipo assim, essa mulher tá falando merda, não tem que falar nada com o proprietário, entendeu? Aí falou. Bom, tem que tirar. Ele continuou, tipo assim, como se não tivesse falado nada. Como se você não resolvesse nada. Aí eu tenho que tirar a porta por causa do cara, como se o João fosse entender o que ele tava falando e eu não tivesse entendido, entendeu? E aí o João olhou pra mim e falou, bom, vai ter que falar com o Samir, né? Que é o proprietário de casa. Entendeu? Sim. Desse jeitinho. E aí é isso, assim. Fiquei com raiva? Sim, né? Muita. Exatamente. Mas aí é aquilo também, é sobre escolher as batalhas, né? Não vou entrar numa. Entendeu? Me retirei e falei, amor, lida aí com teus parceiros, entendeu? E eu estarei me retirando desse lugar. E é isso, né? Assim, acaba. Me veio isso agora, né? Esses caras como o problema, né? Mas o problema é uma coisa muito maior do que eles, né? É só uma coisa que, graças a Deus, não tá muito presente na minha bolha, assim. Não é tão recorrente. Eu acho que por isso me deixa mais emputecida. Assim, a minha vivência com a raiva sempre foi muito esquisita, assim, né? Nesse lugar de não pode. Quando, né, meus pais estavam grávidos e souberam que era uma menina, então vai ser bailarina, né? E o quarto todo fofinho, e o quarto todo, as lembrancinhas da maternidade eram sapatilhas, né? Então eu fui ali, não, tem que ser muito bonitinha, tem que ser muito, sabe? Eu senti muito isso, eu fui botada no balé desde muito pequena, até que eu decidi sair do balé pra ir pro Kung Fu.
Fu, né? E aí foi Uhum. assim, caralho, como assim? E foi durante um tempo, assim, sabe, nesse lugar. E aí eu lembro que quando eu tava na faculdade, primeiro, assim, baque foi quando eu comecei a frequentar o movimento da pop rua, assim. E aí foi assim, na minha família, pelo menos, foi como assim, Juliana? Sabe? Como assim? Você não pode acessar esses lugares, não combina contigo, né? Esse lugar de raiva, enfim, botar isso, assim. Nossa, foi um choque pro meu pai saber que eu tava em manifestação, enfim. Acho que ele Esse nunca soube lugar que de eu levei spray. reivindicação, né? Que eu levei sprayzada de pimenta na cara. Meu pai nunca soube, né? Mas porque não podia, assim, né? Tinha até medo de contar, assim, né? Foi um choque Sim. também quando eu comecei a fazer todas minhas tatuagens, né? Então, sempre foi um choque, assim. É quase como se a Juliana não pode sentir raiva. Quando ela demonstra uma agressividade, Aham. puta que pariu, fudeu. Esse lugar da bonequinha mesmo, né? E cansa esse lugar, assim, né? Cansa essa expectativa que botam em ti. De que, não, como assim? Sim. Né? Você tem que ser muito fofinha. Pra surpresa de muitos, eu também fui gerada assim. Uhum. Eu era o grande sonho da minha mãe era ter uma menina. E aí, 14 anos depois do segundo filho homem, ela engravida e venho eu. E aí os planos de mamãe era, sei lá, cara, qual é o nome da mulher do príncipe William? Era aquilo ali. Não sei. Acho que é Kate, né? Sei lá. Realmente não sei quem é quem, eu não faço ideia. Mas era assim, uma princesa, a ideia da Uhum. minha mãe. Então, assim, bem estereotipadinha, bem rosinha. A minha mãe, quando eu tinha, sei lá, eu fui alfabetizada e ela me deu um livro de etiquetas. Uhum, meu Deus. Né? Então, assim, muito cedo. E aí, aquela coisa de livro na Na cabeça para a postura cabeça. ficar certa, e os garfos, e talheres, e copos. E, gente, sem um. Era pra ter o senso estético de uma mulher de direita, assim. Cíntia Chagas, talvez. É, uma coisa bem. Hoje em dia eu seria pura alfaiataria, Uhum. cru, sei lá. Hum. Eu nem acho feio, mas não tem nada a ver com quem eu sou, assim, Não né? tem nada a ver. E aí eu lembro muito que eu teve uma época que eu via, eu não sei onde é que eu via, as mulheres cruzando as pernas, bem na época daquele filme da Sharon Stone, Instinto Selvagem, eu acho. Que era super sensual aquilo, é bonito. Aham. Nos anos 90 a gente via tanta parada, então foda-se. E aí eu comecei a querer sentar cruzando perna. E aí ela me corrigia que não se sentava. Uma dama na sociedade não se senta cruzando pernas. Se senta Não? não, ela se senta com as pernas juntas, De ladinho. de ladinho, com a mãozinha assim no joelhinho, Ah. entendeu? Mas eu achei que o cruzar de pernas era elegante também. Olha só, tô desaprendendo. Cara, eu honestamente eu nunca fui investigar sobre isso, né? Eu tenho essa recordação Aham. de minha família, sabe? E era uma coisa muito, muito recorrente lá em casa, de quanta deselegância, Marta. Essa frase, assim, sabe? Gente, eu sou a menina, criança, no sentido de criança, né? Aham. Eu sempre fui a criança ali que nas fotos sempre sentar de perna aberta, sabe? E eu lembro de várias vezes levar bronca por isso, né? Aham. Senta direito, assim, pô, não é sentar direito? O que é Qual é o sentar problema? direito, né? Ué, meu primo tá aqui, ó, sentado com a perna aberta. Ninguém tá falando pra ele sentar direito, porra. Eu nem tô de saia, né? Qual o problema? É, Um short embaixo da saia, sei exato, lá. né, porra, mesmo se tivesse de saia, né, que bizarro, assim, né, Assim, sexualizar a fraldinha da criança, né, a mas isso calcinha ali. acontece, né? Infelizmente. E é horrível isso, horrível. Sim, sim. E aí eu acho que também não. É outro lugar que eu acho É, que assim, a gente tem que moldar nosso corpo e nossas vestimentas pra inibir o desejo de outros, assim, que é isso, né? Assim. sim, sim. E, mano, pelo amor, sabe? Se isso também não é revoltante, né? Só que eu acho que tem esse lugar, né, de você querer preservar o corpo, ensinar a criança a se preservar, né, a a reconhecer certos movimentos que podem tornar uma violência, Sim, né? E aí, infelizmente, isso vai passar por algumas inibições necessárias, né? E esse lugar do status de se comportar de uma maneira, sei lá, estereotipadamente feminina, né? sim. E assim, como é exigido que as mulheres não tenham raiva, né? Como é colocado que horror quando a mulher Ah, sente raiva, né? Mas como que a gente não vai sentir raiva quando o nosso corpo é sempre podado, é sempre violentado? Desde muito cedo, desde quando somos muito pequenas, né? Até antes, né? Então, é isso. Meus pais estavam grávidos e estavam pensando qual era a decoração do meu quarto. Nunca teve nada a ver comigo, né? Queriam que eu fosse uma coisa que tinha nada a ver comigo. sim.
Eu acho que é engraçado, né, como é que acho que se nossos pais conversassem, as expectativas estariam alinhadas até certo ponto. E como é que, ainda assim, isso gera movimentos muito diferentes, né? Porque eu acho que também o fato da minha mãe ter ficado doente muito cedo e meu pai ter morrido muito cedo me demandou outras coisas, né? A raiva, eu precisei usar muito a minha raiva, né? A raiva era um sinalizador. Eu sempre, não sei se sempre, mas eu tenho a impressão que durante muito tempo, quando eu ficava com muita raiva, eu entendia como um sinalizador de que alguma coisa estava de fato, não podia mais acontecer. Porque eu era muito doce, embora fosse muito moleca, eu era muito docinha, eu era muito docinha mesmo, chameguenta, né? Fofinha até, Uhum. né? E aí eu vivi coisas muito, muito escrotas que me inflamavam muito. Então eu comecei a brigar. Uhum. Né? E aí nasceu essa pessoa que parece carioca da gema. Até na escola, assim. Eu lembro que eu fui para uma escola muito, muito elitista aqui da cidade. Uhum. E eu não era patricinha, entendeu? Então era assim, sua pobre, sai daqui, bolsista. Nossa. Eu era muito humilhada naquela escola, meu Deus, era horroroso. E eu era muito boba, muito boba. E eu tinha saído da escola anterior, que era muito pequena, que todo mundo me amava, porque meu pai tinha morrido. E a professora ficou muito preocupada com o meu rendimento, e ela ficou em cima de mim pra eu render mais. Só que meu pai tinha acabado de morrer, Sim. né? Então a minha mãe ficou brava e me tirou da escola. Aí ela me botou na escola, numa das escolas mais elitistas da cidade. E foi péssimo. Foi muito pior, porque lá na outra eu tinha amigos, pelo menos, entendeu? E nessa eu não conseguia fazer amigos. E aí um dia eu lembro que eu cheguei na sala de aula e tinha uma menina sentada no lugar que seria o meu e não tinha minha carteira dentro da sala de aula. Tinham tirado a minha carteira de sala de aula. E aquilo me deu um ódio, assim, me subiu um negócio. E eu era boba, Juliana, eu era boba. O único lugar que tu tinha naquela escola que era a tua carteira ainda tiraram, assim. Exatamente. E aí eu fui pra cima da menina que tava sentada num lugar que visualmente seria o meu. Joguei as coisas dela no. Não, o que que ela fez? Ela. Ai, que ódio. Ela virou pra professora e falou assim: Não, diva, é que gente dessa laia tem que ficar em pé mesmo. E aí eu Caralho. perdi o prumo, como dizem por aí. Que na verdade eu acho que eu acertei muito bem meu prumo. E aí eu fui pra Uhum. cima dela, joguei ela pra fora da cadeira, joguei as coisas dela no chão, Mereceu. sentei, olhei pra ela e falei: A gente dessa laia aí que tem que ficar no chão. Uhum. Aí ela ficou muito apavorada. Eu sempre fui grande, né? Eu era boba, porém grande. E aí a professora ficou meio assim, só que a professora era uma querida, professora de matemática, e falou: Então, fulana, porque eu não vou falar o nome dela, porque sabe Deus, né? Sim. Agora você, por favor, se levante, pegue a carteira, traga pra sala e arrume suas coisas. E Uhum. aí foi muito, muito. Ela validou muito ali, né? Sim. Aquilo ali foi muito importante pra mim. E esse é um evento muito marcante, assim, de entender que isso que vinha, essa raiva mesmo, tinha um lugar. Ok, que eu fui violenta. Mas aí é isso, eu reagi a uma violência, né? Isso. E não era uma, né? Já tava acontecendo várias É, violências contigo, né? exatamente, né? E aí desse lugar de pessoa, de menina boba, né? Porque era isso também, né? Ah, mas as pessoas não estão fazendo por maldade. Ah, mas nhenhenhenhenhenhen. Ah, nhenhenhenhen. E aí, mano, eu vou ficar sofrendo até quando, sabe? Minha Uhum. vida já tava uma merda, meu pai já tinha morrido. Minha vida tava um caos, cara. Eu tinha, sei lá, 8, 9 Não anos. era maldade, mas olha o lugar que você tá ficando, sabe? Não tem, Exatamente. tá, foda-se, tá, o outro faz coisas e que às vezes não é na maldade, mas e daí? Não significa que não vai te atingir, sabe? Não significa que não vai doer. Era maldade. Exatamente, assim, porque isso é maldade, sabe? Assim, Uhum, as pessoas podem não ser necessariamente más, uhum, né? uhum. E eu nem sei o que que determinaria isso, mas era maldade, mano. Aquilo ali era maldade, sabe? Foda-se, sacou? Porra, e aí nunca mais mexeram comigo. Uhum. Fiz amigos de outra sala, fiz amizade com o pessoal mais velho, comecei a participar de outras coisas. Cara, rolou um negócio que eles me botaram numa festa que nunca me chamavam pra nada. Tá. E aí, sabe aquela coisa bem norte-americana, assim, estadunidense? De ir pra festa pra humilhar a pessoa? Ah, sim. Isso aconteceu comigo. Sacou? Nossa. Ai, eu tô rindo porque tá muito esperado mesmo, Pois assim. é, você tá rindo, assim. Eu tô, cara, Gente, porque eu tô rindo do quanto isso é. Como é que eu vou dizer? cruel.
É É cruel isso. cruel mas o quanto isso me moldou, entendeu? Que eu acho que foi ali que eu entendi que eu não podia ser dessa sensibilidade, que eu também sou, dessa amorosidade, que eu também sou. Uhum. Sabe, dessa fofura, dessa gentileza, porque eu ia tomar muito na cabeça. Não foi só ali, né? Tem toda uma história de vida junto Sim, sim. que me fragilizava já. E aí, dali, eu comecei a acrescentar uma acidez a mais na minha personalidade. E aí eu rio disso, assim, porque pensando em quem eu sou hoje, depois desses eventos que eu saí dessa escola, isso nunca poderia acontecer comigo, porque eu não. Como é que eu vou dizer? Não, nunca poderia acontecer. Podem tentar, né? Mas eu nunca mais estive na posição de frágil depois disso. Pois é, e assim, eu lembro que teve um episódio que você fala muito disso do lugar em que te colocam sempre como muito raivosa, parece, ou muito brava, e que o teu companheiro falou assim, eu sempre não te acho isso, né? Nunca te achei do início ali do relacionamento que tu tô, né? Que ele te achava doce. E aí eu também acho muito interessante, porque eu não te vejo assim, e eu vejo como potência mesmo, eu acho que é um lugar de admiração, em um lugar assim, sabe, de violência ou agressividade, assim. Não é esse lugar, embora eu não ache agressividade ruim. Não, mas não vejo desse lugar, assim, né? Então, mas é realmente dificuldade, né, de ver uma mulher se posicionando dessa forma. Pois é, eu acho também que assim, é uma coisa que ficou muito presente pra mim ao longo da minha vida e que isso mudou, porque eu comecei também Isso foi mudando, sabe? Eu acho que no contexto que você me conheceu da formação, eu tava muito me permitindo estar vulnerável também, assim. Uhum, E é o contexto, né? Tem muito a ver com o contexto que a gente tá, né? E aquele contexto ali era muito diferente. E eu fui também, ao longo do tempo, me permitindo esses outros modos, que também estavam presentes, né? Só que antes eu batia nos meninos, sabe? Eu era essa menina, eu uhum. fui essa pessoa. E como eu tive que brigar muito, também tem um outro lugar, né? Quando a gente faz muito uma coisa, a gente vai pra outra. E aí eu comecei a inibir completamente a briga e incômodos meus. Porque pra mim, sempre que eu ficasse incomodada, eu ia ter que brigar demais. Ia ser uma briga horrorosa. E aí também, imagino que ficava ali, né, explodindo aquilo, né? Em Ficava, nível. na verdade, não ficava explodindo, eu trazia pra mim, né? Então eu tinha muita dor de cabeça, sabe? Ah, sim. Era outro rolê. Quando minha mãe ficou doente, eu fiquei 1 ano e meio com dor de cabeça todo dia. Uhum. Fiquei verdadeiramente cuidando dela com dor de cabeça todos os dias. Explodir em ti mesmo, né? É, exatamente, porque do jeito que eu tava explodindo, também é muito difícil encontrar uma medida, né? Sim. E eu tinha mesmo que brigar, não foi uma fantasia minha, né? De, eu vou brigar aqui, porque. Não, tinham ameaças muito, muito reais ali, não só na escola, né? Em outros ambientes também. Então eu tinha que brigar. E aí eu acho que em algum momento brigar virou uma coisa que me aterrorizava, porque eu não queria mais ter essa alcunha, porque eu era frágil também, eu era amorosa também. E cadê o espaço disso? Né? E aí eu não queria mais brigar, mas eu precisava brigar. E aí também tem a minha espontaneidade que a denúncia sai. Só que Aham. eu acho que também me atualizando aqui já tem um tempo que eu não sou mais vista como essa brigona toda. Assim, eu acho que Aham. tem grupos que me veem assim. E eu saí muito desses grupos. Que bom. Pois é. Eu tô pensando talvez nisso agora. E eu acho que quando os grupos cristalizam dessa forma, a pessoa, assim, não sobra muito espaço para outras coisas, né? E aí eu não sei, estar em lugares que te cristalizam é muito ruim, né? O que você pode fazer além daquilo? Pois é. E aí como é que o outro reconhece também, né, a novidade? É. Né? Como é que chega a novidade? E até uma impossibilidade talvez de nomear de outra forma, né? Uma falta de vontade de nomear de outra forma, ter outras vivências, mas não atualizar mesmo assim, né? Isso acontece com alguma frequência. Uhum. Eu acho que tem a ver com o que a gente tava falando, você ouviu o último episódio? Eu tava ouvindo ontem à noite, mas aí eu não, porque eu tava podre ontem, mas eu queria muito ter ouvido. Eu tô nessa loucura que eu falei de mudança, eu não consegui ouvir todo. Eu tô perguntando porque eu acho que eu falei muito disso com a Marina, assim, Uhum. desse lugar de que as relações só são possíveis de terem uma continuidade se a gente renova contratos, né? É. Se a gente se atualiza e o outro se atualiza e a relação se atualiza. E aí tem lugares que realmente a gente acaba precisando ir embora porque a gente mudou e E isso não pode acompanha. aparecer, né? E eu acho que também é importante nas relações poder aparecer essas mudanças, né? Poder sentir a abertura de, eu tô mudando, você
tá mudando, né? As coisas estão mudando na relação. E assim, eu não sei como é para a maioria das pessoas, posso afirmar, mas eu percebo que eu mudo muito rápido, assim. Uhum. Eu tava esses dias, tem um tempo já na terapia, falando, cara, sempre que me pedem para escolher alguma coisa, eu fico desesperada, tá? Você é mestra nisso, vai fazer um curso, escolhe 3 músicas, escolhe um objeto que te representa, escolhe. E eu fico muito, sabe, é difícil demais, porque muda muito, sabe? Eu tava falando com uma amiga minha antes, hoje, eu sou viciada em óculos escuros. Uhum. Tem um problema, talvez, entendeu? Eu tenho muito mais óculos escuros do que eu deveria, que o ser humano precisaria. Porque eu só tenho 2 olhos, né? Entendeu? Eu gosto. Vou parar de comprar? Não, mas tem um lugar meu, uma autocrítica de querer ser menos consumista. Tá. Acho que é importante dentro do lugar no mundo que a gente vive, né? Ter essa consciência. Mas poxa, tem tanta coisa assim que a gente gosta e por que não, assim, né? Eu acho que também não me parece que é num lugar de futilidade, mas que eu vejo assim, eu vou pensar, eu vou falar o que eu pensei. Assim, cara, a gente vê tantos caras com umas coisas que ninguém fala, e aí, poxa, por que você não pode ter, sabe? Tipo, conheço homens que tem, sei lá, coleções e coleções de Funko, sabe? Aqueles bichinhos. Aham, sim. Sim. Qual o problema da mulher ter 20 óculos escuros, sabe? Ou então qualquer outra Não, tá. Eu acho que eu acolho isso de alguma maneira, mas coisa. tenho essa crítica porque eu continuo querendo mais, tá entendendo? Eu Uhum, realmente uhum, gosto muito de óculos escuros. Assim, e aí eu tiro a foto quando sai da minha casa, tem aquele lugar de botar chaves. uhum. Espaço para 6 chaves. Tem 6 óculos escuros, entendeu? E aí eu escolho de acordo com, sei lá, a roupa, Com a roupa, à vontade. não, o humor também, porque tem um óculos meu que é muito escuro. Uhum, Quando eu tô mais introspectiva, é ele, que ele me faz sentir segura naquele universo ali, entendeu? uhum, Aí quando tá mais, sei lá, o clima tá mais russo, que aqui a gente chama de russo neblina. uhum. Ai, eu lembro de falar que tem uma neblina aí bem forte. Porra, parece que as nuvens estão descendo pra Petrópolis. Vou filmar um dia. E aí eu vou botar. Eu tenho realmente. Eu acho que eu tenho uma fotofobia, não sei. Uhum, Eu realmente não gosto de sair sem óculos. E aí eu uso um outro que tem a lente mais clara. E assim eu vou vivendo, tá entendendo? Porque eu uhum, não consigo determinar as coisas, definir. uhum. Sabe? É tipo, sei lá, hoje eu tô assim. Uhum. E amanhã? E é isso interessante, né? Porque eu tava pensando nisso, antes de você falar, assim, às vezes eu tenho uma dificuldade de determinar as coisas, e às vezes eu vou pra um lugar que eu não gosto. Ah, eu determinei, eu escolho alguma coisa que eu não gosto. E aí, olha que interessante, eu não gosto que me chame de Juliana, mas como que eu pedi pra te me apresentar? Juliana. Exatamente. Por que que eu não falo Ju, que é como eu gosto que me chame? Mas E quando me chamam de Juliana, eu fico muito brava, eu fico muito puta. Porque eu não gosto, eu realmente não gosto que me chamem pelo nome. Ninguém assim? Todo mundo. Não gosto. Que loucura! É. Eu tô te chamando de Juliana? Não, acho que não. Não Agora eu senti esse também. desconforto. Não senti o desconforto. A primeira pessoa que eu lembro que me chamou de Juliana, que eu não fiquei muito incomodada, foi a Rosane. Ah, Hum. que loucura, hein? É. Eu tenho isso também, mas assim, depende da pessoa, do ambiente. Se a pessoa sempre me chama de Martinha Uhum. e me chama de Marta, eu não gosto. Eu falo, o que que é? Aí eu também troco o apelido dela pelo nome dela. Eu falo, por que tá fazendo isso comigo? O que que eu te fiz? Entendeu? Uhum. Se me chama de amiga também, eu falo, o que que é? E qual é o problema? Mas, assim, tem muita gente que me chama de Marta, né? Eu acho que é da falta de intimidade, a pessoa me chama de Marta. Uhum. Aí eu não ligo, não. Eu vou tentar me atentar pra te chamar de Ju, pra não te deixar com ódio no seu coração. Melhorei muito já nesse aspecto. Eu tinha uma época que pegava mais, mas assim, só ficava Mas bom. o que que te faz escolher as coisas? Cara, eu lembrei de um momento nosso. Qual? Que aí tu vê se quer que vá ao ar ou não. Assim, na formação, que tu falou de uma música que tu ouvia sempre que te deixava muito triste. Aham, Genis é apelido. E que tu ficava ouvindo ela sempre. E eu lembro que eu fiquei tipo, por quê? Sabe? Pra quê? Tipo, porque não era uma tristeza que você falava como se fosse uma coisa, uma nostalgia, uma coisa. Era uma coisa que você parecia odiar sentir. Uhum, uhum. E eu adoro essa música, só que assim, ó, eu acho ela horrorosa, assim, no sentido que ela escancara muita coisa, né? Que são coisas que me dão muita raiva. E Aham. eu ia lá e botava em looping, né? Eu acho interessante que é isso que você tá falando desde o começo, né? Você é um corpo que pediram muito pra inibir a raiva, Uhum, uhum. né? E aí ouvir uma música que te causa raiva é uma coisa que você quer muito e fica Uhum. repetindo. Eu acho que são as formas também de eu poder, né, sentir coisas, né? E por isso É, sentir que eu não
gosto. Com certeza. Eu lembro que isso me marcou, assim, que eu fiquei, nossa. Aham. E aí agora quando você falou de escolher coisas que tu não... Que mais que tu escolhe que tu não gosta? Cara, faz um tempo, assim, mas às vezes vou sair com. Eu tenho uma relação muito boa com meu pai, né? Então, eu gosto, meu Deus do céu, eu gosto de muitas coisas que meu pai fazendo juntos. Mas às vezes ele pergunta assim, onde é que tu quer ir? E aí eu fico, não sei, né? Dificuldade de me colocar assim. Ele fala, então vamos pra tal lugar. Eu assim, então vamos. Eu concordo, assim, mesmo assim, eu não gosto desse lugar, sabe? Às vezes e eu Aham, poderia falar, a gente tem ali, ó, mais perto, sei lá. Eu tenho uma aham. dificuldade, assim, de. Sabe? Tenho aprendido muito. Esse ano foi um ano que aprendi muito em relação a isso, mas que ainda às vezes me pego fazendo isso, fazendo algo que eu não quero, assim. Eu acho que passa por isso, não necessariamente pela raiva, né, mas pela agressividade, né, nesse sentido Uhum. gestáltico de Sim, poder sustentar um conflito minimamente, né. mas melhorou muito. Não, acredito, mas eu tô pensando eu acho que é o começo da nossa conversa quando não estava gravando, né. Aham. O efeito que teve em mim, as coisas eu falei: "Deus me livre, eu ia morrer se alguém fizesse isso comigo", né. Sim. Eu acho isso muito foda, assim, a forma como a gente se constitui na vida, sabe. Uhum. E como isso cria diversas formas, né, às vezes diante da mesma coisa, é o que a gente estava falando de expectativa, né, a expectativa dos nossos pais era muito parecida, o resultado disso muito diferente. E assim, tinha, sei lá, recentemente que eu digo, sei lá, 2 anos, as pessoas me perguntavam o que eu gostava, das coisas que eu gostava, eu não sabia. Eu sempre soube qual é a minha cor preferida. Cor preferida não tem dúvida, é vermelho, desde, sei lá, há muito tempo. Mas eu gostava, não sei, mas perguntar o que eu não gostava, eu não sabia dizer. Mas eu tava sempre essas coisas que eu não gostava, né? Agora não, acho que agora olhando pra minha vida, eu faço mais coisa que eu gosto. Pô, que delícia, né. Que bom, né? Que Sim. bom que tô saindo dessa repetição. E até é maneiro que você tá falando e pensando aqui, eu acho que desde a formação até agora você mudou pra caralho de estilo. Ainda bem, né? Sei, eu não achava teu estilo ruim não. Também não acho o atual ruim. Não, mas é que eu acho que ainda tava naquele lugar de que não podia botar assim muita raiva, embora já Aham, apresentava muito, eu ainda tava muito naquele lugar, né? Então sim. acho que as tatuagens me ajudaram muito. Ter feito tatuagem me ajudou muito com isso. Te ajudaram como eu morri de rebeldia. Opa, isso aqui é mesmo, né? Aham, sim. Isso sou eu. Aham. Então, isso me apresenta, né, isso diz de mim, É... né. Eu tô vendo que eu tô falando pra caralho, tu tá ficando quieta, eu tô tentando te Não, deixar falar. eu tô muito reflexiva agora nisso, né? Mas foi, esse negócio da tatuagem, pra mim, foi assim um divisor de água. Quando é que tu fez a primeira tatuagem? Eu fiz em junho de 2022. E aí eu fiz essa gata, né, no meu braço, que é a Kiara, minha primeira gatinha. Linda. E fiz uma tatuagem pequenininha que era da data de nascimento do meu pai. E aí depois disso eu fui marcando. E eu fiquei amiga da tatuadora. E aí, Juliana, que tá tal estilo, não sei o que. Preciso fazer, tem que apresentar o patrocínio que eu recebi, não sei o que. Era a minha pele. Eu sei que em, sei lá, 8 meses eu fiz 17 tatuagens. Caralho. Então eu mudei de estilo muito rápido, né? Tipo, do nada, a Juliana toda Aham. fofinha, menina minha, do nada, toda tatuada, assim. E aí essa aqui foi a minha terceira, eu acho, quarta, e aí eu fiz um molotov com um coração dentro, né? Acho que ela é bem significativa. Uhum. Então, eu lembro que quando eu contei pro meu pai dessa tatuagem, mostrei pra ele, ele disse, que é isso? Daí eu falei, aí ele ficou assim, meu Deus, minha filha, e tu conseguiu marcar médico pra te tomar um remédio? Eu tava meio ansiosa, né? Aham. Uma tatuagem Nossa meio senhora, assim, sabe? gente. Aham. Então eu lembro dessa cena, assim, foi bem significativa essa tatuagem pra mim. É muito doido, né, cara? Eu lembro que eu sempre quis fazer tatuagem. Aham. Sempre quis, assim. E aí, ai, gente, quando depois que minha mãe morreu, eu falei, agora eu vou fazer minha tatuagem. Porque ela odiava Uhum. tatuagem, assim, com Uhum. toda a alma dela. E ela jamais deixaria. Eu falei, meu irmão vai deixar. E aí, quando eu falei com ele que eu ia fazer uma tatuagem, eu tinha 16 anos, ele falou, não, isso é mutilação do seu próprio corpo, parará. Falou a mesma coisa que minha mãe falava, ele falou. Uhum. E aí eu falei, tá. E aí eu fiz 18, no mesmo dia. Eu fui botar o piercing no septo, no mesmo dia. E Uhum. fiz 5 letras japonesas nas costas. Que era amor, destino, amizade, paz e força. Hoje em dia eu falo que é arroz, sopa de legumes. Menor ideia, assim. Mas tá lá. E não me arrependo dela, porque eu acho que teve uma coisa, era uma coisa que eu queria muito, assim. Aham. Foi um movimento teu bem forte, né? E aí eu cheguei em casa e falei, meu irmão vai me matar por causa das tatuagens, mas dane-se, agora eu posso. Quem responde pelo meu próprio corpo agora sou eu. Sim. E aí ele, nossa, você tá igual a uma vaca com esse negócio pendurado no nariz. Meu Deus! Aí eu olhei pra cara dele e aí eu mugi.
Não, e teve um outro evento que ele me ligou, eu liguei pra ele pra avisar, porque eu não queria que a gente se encontrasse e ele percebesse. Sozinho. Aí eu falei pra ele, irmão, eu botei um piercing. Ele falou, aonde, Marta? Eu falei, no nariz. Ufa, graças a Deus não é uma grande maluquice. Só que ele achou que eu tinha botado esse que eu tenho hoje, que é na aba do... Na aba. E aí quando eu cheguei em casa foi isso, né? Você tá igual uma vaca. Eu falei, a vida é louca, mano. Entendeu? Exatamente. E aí ele foi obrigado a se acostumar. Mas toda a tatuagem que eu fazia eram meus 2 irmãos falando merda. E o meu primeiro irmão mais velho, ele tem uma tatuagem, né? Uma só. Pois o corpo dele é um templo. Que não Sim, pode ser com rasurado. certeza, com certeza. Eu já tenho pra mais de 20, né? É, eu também. Tu fez muito rápido, né, Juliana? Eu comecei com 18. Tá bom. Tá meio Juliana. Tudo bem, Mas... não me sinto mal. E eu tenho uma vaca tatuada, inclusive. Tinha! Ela é muito Que fofa. fofura. Eu tenho um cachorro quente. Foi minha segunda tatuagem. Eu falei pro meu irmão, olha só o que eu tatuei. Bonitinha. Eu adoro. Essa aqui foi por causa da turma. Que linda. Essa aqui Nossa, não foi por causa da turma, foi uma coisa que eu experimentei muito forte na na formação. formação? E o João tinha feito um desenho de um relógio, Eu lembro desse desenho. lembra? E aquilo ficou muito, muito perto da minha experiência. E aí eu falei, cara, é uma coisa do tempo, do deslocamento do tempo na minha vida, do que eu de estar resgatando tanta coisa do passado no presente. E aí o selfies, né? Que aí tem 3 caras aqui, um olho. O logo da Contatse, né? Que foi um relógio quebrado, assim, nascendo flores. Que foi isso aqui pra mim é a teoria do selfie numa coisa só, sabe? Não, linda demais essa tatuagem. Eu amo essa tatuagem. E aqui eu fiz pra turma mesmo, Que massa. Ah, turma selfie, né? selfie. Porque, cara, aquela formação pra mim mudou minha vida, foda-se. Com tudo de bom, com tudo de ruim. Foi maravilhosa. Foi muito, muito importante. Mas falasse ali, né, que sempre quiser ter tatuagem. Eu também. Eu sempre quis ter tatuagem, desde muito pequena. Eu lembro, 6, 7 anos, eu já queria ter tatuagem. E aí eu lembro de ganhar cartelas, assim, umas cartelas de tatuagens mais bonitinhas. E eu colava e eu ficava assim, meu Deus, maravilhada, assim. Sabe? E aí eu já tinha tatuagem que eu queria, ainda bem que eu não fiz nenhuma das que eu queria, assim. Hoje eu acho que são meio feios. Mas eu sempre quis. Mas eu lembro de comentar com meu pai disso, assim, pai, quero fazer tatuagem, não sei o quê. E meu pai falava assim, não, como é que você vai fazer tatuagem? Né? Não, naquele momento, claro, né? Eu era criança. Mas como é que você vai fazer tatuagem? E se um dia tu namorar e o teu namorado não gostar de tatuagem? Caraca! O problema dele? Mano! E ele falava isso. Aí hoje eu relembro meu pai disso e falava isso pra mim. E aí ele falou assim, não, eu nunca falei isso pra ti jamais. Mas ele falava. Cara, tatuagem, quando eu era criança, eu ouvia muito que era coisa de puta, né? Que já é um problema a palavra em si mesma. Sim. Né? Sim. E aí, eu lembro de uma vez que eu tava em Minas, em Miraí, e aí eu peguei umas tatuagens dessas de chiclete, grande, assim, não era tão grande assim, mas... Ah, gente, sei lá, uns 10 centímetros aí, pra quem que vocês não estão vendo. E aí era uma pantera, fora, gente. Era uma pantera com uma lua, assim. E aí eu fui de mini saia pra praça, porque era o que se fazia, né? Sim. Em Minas Gerais. Minas Gerais inteira, né? Porque eu acabei de ser muito escrota. Era o que se fazia em Miraí, que era uma cidade muito pequenininha, assim. E aí fui pra praça. E eu não lembro quem, mas eu lembro que tem uma, tipo, essa tatuagem de puta aí na tua perna. Meu Deus! É, menina. E eu lembro que eu fiquei revoltada, porque era isso, assim, eu fiquei muito brava. Eu era uma criança, cara. Mas eu acho que foi um menino da praça, não foi tipo um adulto que falou. Sabe? Foi alguém mais ou menos da minha idade, um pouco mais velho, talvez. Eu era criança, ele devia ter. Eu não sei, eu não lembro exatamente. Só que eu tenho essa memória, sabe? E lá em casa era assim: você nunca vai conseguir trabalhar com tatuagem. Nunca! Assim, você vai morrer de fome se você tiver tatuagem. E aí, minha Lá mãe. em casa também. Cara, a galera acreditava mesmo, assim. Tanto é que essa tatuagem enorme que eu te mostrei no meu braço, eu fiz na formação, né? E meus braços eram limpos de tatuagem. Só tinha essa vaca aqui que dava pra esconder. E as minhas tatuagens eram todas nas pernas, nas costas e no tronco. Que ninguém via, porque em algum lugar eu acreditava que se eu mostrasse minhas tatuagens, não ia conseguir trabalhar. Que louco isso, né? E agora eu fechei esse aqui também. Ai, que linda! Nossa, maravilhosa! E aí aqui no Brasil, Eu ia perguntar o que tá escrito, que eu não tô conseguindo ler. minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Ai, que linda! Maravilhosa! E aqui embaixo, meu sangue latino. Sangue latino. Linda. E aí é muito maneiro quando alguém de direita, extrema direita, vê isso aqui e fala: já viajou a América Latina?
Falou, não, Ah. não viajei, não. Fiz um café também. Ai, que bonitinho. E eu tava vendo a Mafalda ali, que linda. É, Mafalda tem um gato Aham. que tá torto. Tá torto? E o negócio que eu uso pra falar do figuras. Ai, lindo, lindo. Amei. Então, as minhas tatuagens, eu cheguei a conclusão isso em terapia. Em que parece que as melhores escolhas que eu fiz foi as escolhas que eu olhei e falei, então vamos. Agora sim, ó, sem pensar. Porque as minhas tatuagens eu só chegava assim pra bater papo no estúdio da minha tatuadora, como eu fiquei amiga dela, eu não ia lá pra me Aham, tatuar, eu ia lá pra conversar com ela. sim. Então eu ficava lá com essa tatuagem, ela assim, Juliana, vamos fazer tal coisa agora? Cara, então assim do nada, mete uma boca de um vampiro com uma aranha saindo, vamos? Aí, esse olho dentro de um. Como é que é o nome disso aqui? Uma algema, com uma rosa, bora, vamos. Foi assim. E foi assim, essa aqui, eu adoro ela. Mas essa aqui, eu falei assim, Lia, eu quero, sei lá, tipo, uma cobra e flor. Aí ela assim, beleza, vou fazer. Só que daí ela não me deu, assim. E tá um dia lá agendado. Quando eu tava chamando meu Uber pra ir pra lá, ela me mandou numa única o desenho. Aí eu vi rapidinho, assim, tá, é isso aí, bora, vamos. E cheguei lá e fiz. Eu amei, eu amo essa tatuagem. E eu adoro cobra, né? Então, Eu sou absolutamente incapaz de tatuar assim, absolutamente incapaz. Essa aqui da turma, assim, eu passei muito tempo explicando pro Guilherme, porque cada uma é de um tatuador também. Olha, Guilherme, o que eu quero é isso aqui. E aí ele entendia uma coisa, ele entendia outra coisa. E aí até que ele entendeu exatamente o que eu queria, o âmago da coisa, assim, sabe? aham. Exigi muito dele, tadinho. Esse aqui, o desenho eu fiz, porque o cara não entendia nada do que eu queria, porque eu acho que ele era anti-vacina, eu descobri tatuando, mas ele era um artista muito bom. Tá. Ixi. Não Fiz foi muitas fácil. expressões agora, não falei nada, mas muitas expressões, assim, acho, né? Exatamente. Uma expressão de desespero com nojo, foi a expressão brasileira. É mais ou menos a que eu senti também. Mas, tipo assim, ele era um artista muito foda, eu não vi nada do. O que aconteceu com essa tatuagem? Que eu tinha marcado com outro tatuador que sempre me tatuava e ele me deu bolo. Tá. E aí eu queria fazer muito, achei um artista bom, fui fazer com uma pessoa desconhecida. E aí, Aí era de fato. não foi muito fácil, assim, né? Mas aí eu montei o desenho ali, falei, vai ser assim, tá bom, obrigada. E aí eu entrei numa de fechar esse braço aqui, aí eu falei, aí eu comecei a escolher desenhos que eu gosto. Eu gosto da Mafalda, eu gosto isso aqui é tudo novo. A Lua, a Mafalda, o Café e essa aqui, do Aham. podcast. São todas novas. E aí eu tô tatuando coisas mais simples, assim, sem nenhum grande significado, mas que eu acho que tem a ver comigo. Uhum. Agora, esse rolê de chegar num lugar e fazer um flash, assim, ai, Eu jamais. fiz muitas, assim. Eu fiz muitas. Eu fiz sempre com a mesma tatuadora, né? Mas eu fiz, Uhum. assim, muitas das minhas tatuagens foram assim, vamos lá, bora. Então, eu tenho muitos gatos tatuados, né? Eu acho gato muito foda. Eu tenho esse aqui e pretendo fazer mais. Agora, de fato, assim, eu não consigo. O William agora é meu tatuador pra vida adulta, que eu tô muito feliz que eu encontrei um tatuador pra chamar de meu. E aí eu vou fazendo as paradas com ele, só que eu sou incapaz. Eu sou incapaz de chegar num lugar e falar, faz. Então, eu descobri que pra mim foi muito bom, assim, sabe? Muito. Tanto é que eu tinha o cabelo comprido, né? E eu sempre Aham. queria meu cabelo mais comprido e nunca. Ele não crescia. Cheguei à conclusão que meu cabelo, o limite do comprimento dele é tanto, assim. Bem Como? satisfeita. Aí eu cheguei no salão, falei, não cresce. Ai, quer saber? Corta. Então vamos. E cortei bem curtinho, porque aqui tava até mais curto, Ótimo, né? né? Gostei. E agora eu tô há um ano cortando assim, e vai continuar assim até sei lá Eu quando. achei que teve tudo a ver contigo quando você cortou, você ficou com cara de mulherão, ficou muito gata. Obrigada. Eu gostei bastante também, assim, achei que foi importante pra mim também, assim. E fora que achei que pros cachos ajudou bastante, né? Porque eu gosto de volume. Ajuda pra caralho. E outra tatuagem que eu fiz assim, eu tenho uma Hello Kitty comunista na minha perna. Ah, muito maneiro! Na Muito panturrilha, maneiro! Aí ficou a gatinha comunista. Muito Então eu maneiro! adoro ela. Então com a Hello Kitty, eu tenho uma, aí tenho essa aqui da Kiara, duas, essa aqui também é um gato, três, e aí tem essa aqui que é com a minha melhor amiga, que são dois gatinhos. Então eu Ah, tenho 5 gatinhos. essa aqui é com a minha melhor amiga também. É, Do gato. Aham. E essa aqui é com a minha melhor amiga da adolescência, que a gente brigou, ficou 8 anos sem se falar. Quase 10. As duas com a tatuagem. A gente voltou a se falar no passado, cara. Tá, que bom. Ela tá morando aí em Florianópolis, É? inclusive. Que massa. Aí foi muito engraçado, que, tipo, era pras 3 tatuarem juntas. Essa minha amiga que a gente tatuou o gato, ela era pra ter tatuado também. Sim. Só que ela era sonsa, né? Ela falava que ia tatuar, não tatuou. Aí fomos eu e a Luana pro estúdio. Uhum. Vamos, aí passou, sei lá, um ano, a gente parou de se falar. 2, sei lá. Ai, que merda. Mas que bom que voltaram. Mas que bom que era uma vaca, né?
Eu quero uma vaca. Não, foi assim, é muito de boa, assim. Eu lembro de uma vez que a gente tava num bar, acho que era despedida solteira da Luana, que a gente sempre brigava. Eu e a Luana, a gente brigava muito. Aí tinha uma menina que era amiga da Luana comigo, com a gente. Aí ela falou alguma coisa, lembrou ela de uma amiga da Luana que ela não gostava muito de alguma coisa. E aí a menina começou a falar, não, porque é aquela sua amiga que bibibi popó. E aí eu não sabia o que que era. Aí eu, acho que sou eu. Aí não, aí a Luana, não. Aí a Luana ficou muito sem graça. Falou, não sei o que, tentou disfarçar. Eu não lembro exatamente o que foi dito. Não, mas ela era assim, assim, assado. Aí a Luna, não, nada a ver, para, caralho, tá viajando. E aí a menina insiste, não, cara. Aí eu falei, ô Maria, essa pessoa sou eu. Aí ela falou, não, não é você, com certeza não é você é muito legal. Eu falei, não, sou eu. Essa pessoa sou eu. Ela falou, não, não, nada a ver, é uma menina que tem uma tatuagem igual a dela. Aí eu fiz só assim, Aqui, ó. eu falei, sou eu, amor. E aí foi um dos constrangimentos mais engraçados que eu já vivi na minha vida, assim. Eu achei muito, muito engraçado. Assim. Caraca, sim. E aí porque era isso, a gente era muito jovem, então a gente brigava, mas a gente sabia que a gente brigava, não era uma. E eu até falei a Lona falando assim, você tá tão sem graça, meu filho, porque a gente, né? Eu sei que você não gosta de um monte de coisa em mim, então, até que a gente de fato rompeu, ficou identificável, né? Porque não é uma tatuagem muito comum. Né? E o mais ridículo, tô falando, eu não consigo no estúdio escolher qualquer tatuagem, mas sabe de onde veio isso? Não. De um jogo americano infantil que a gente comprou na casa dele. E eu acho que você iria se dar bem, assim, escolhendo uma aleatória do estilo, mas... Não consigo, cara. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu já tentei. Tem muito Flash Day, né? Tem. A tatuagem, inclusive, é mais barata quando tu escolhe assim. É. Eu não consigo. Eu queria. Mas eu consigo ver um jogo americano infantil e falar, ai, que desenho legal, vamos, amiga. Bonitinho, vamos. Exatamente. Aí a gente vai, é desse jeito. Acho que é legal também, assim. Olhei pro desenho ali, gostei, então vamos. Tinha alguém pra fazer comigo, ele tinha uma bola rosa, né? E não foi pensado como tatuagem, né? Então acho que é bem legal. Não foi. A gente bastante curtiu, assim. Uhum. Cara, agora só pra gente fechar, assim, eu tava. Essa coisa da raiva sem vilão, eu acho que não foi falado com clareza aqui, mas eu acho que é esse lugar do. O que me vem, assim, que eu tava pensando na época, era das raivas que eu tenho em relação a pessoas que não têm a intenção, né? Que eu acho que é o que você tava falando do teu pai, por exemplo. Sim. Sabe? Que é de um lugar de cuidado, que não é do lugar de tentar te machucar ou te violentar, mas que violenta. Não é um vilão, né? Pode se tornar, né? Mas assim, eu acho que acabou chegando pra mim, assim, foi o momento que eu consegui perceber que eu tava com muita raiva de algumas coisas que fazem comigo, pessoas próximas, e que eu consegui parar de ter tanta raiva da pessoa, sabe? Essa pessoa deixou de ser um vilão na minha vida, de eu olhar pra ele como, meu Deus, o grande maligno, que todo mal que eu tenho. E comecei a localizar o que estava sendo feito comigo, assim, nas atitudes, né? Na forma. E aí eu comecei a ficar mais à vontade pra dizer, cara, não faz isso, sabe? Olha o que você tá fazendo, mano. Você não quer meu bem, você tá me fazendo mal, sabe? Não tá sendo bom, assim. E aí eu acho que veio muito disso, essa ideia. E aí, quando a gente foi conversando agora no episódio, acho que aparece muito isso, quanto pessoas que amam a gente, né? Que não são necessariamente os vilões da nossa história, né? Invadiram, né? Porque eu acho que a raiva, ela tem o lugar de levar a gente pro ato, né? A raiva tem muito a ver com a ação, né? Pode ser motor para muita coisa e também tem muito a ver com invasão, né? Assim, eu reconheço a raiva muito nesse lugar de quando invadem algo que é muito meu, assim, ou que para mim é importante, que para mim é necessário e dizem para mim que não é. E assim, eu acho que tem vilões, e tem muitos. Sim. Aquela menina, eu acho que ela é muito vilã, assim, que ela falou pra ti não faz entrar no lugar de que, porra, maldade, sabe? Tem coisa que é maldade. Mas, assim, uma coisa que o meu pai, eu já dou risada, por exemplo, dessas coisas que ele falava e tal, e me doeu muito durante muito tempo, mas, assim, quando eu cheguei na vida adulta, eu disse assim, cara, meu pai também tá fazendo pela primeira vez, sabe? E aí eu percebi a vulnerabilidade do pai, uma coisa que eu nunca tinha percebido, isso foi o Mark, assim, né? Sim. Então, acho que é também perceber esse lugar, assim, da humanidade. Às vezes a gente bota a pessoa vilã, assim, e não vê a humanidade, sabe? Exato. É porque eu acho que é esse o ponto, né? A vilania deslegitima a humanidade da pessoa. Né? Ela retira a pessoa do lugar ela dá um lugar muito fechado, definido pra pessoa. Essa pessoa é má. Até a menina lá, que hoje eu rio, eu contei rindo, porque de fato não é algo que hoje tem efeito em mim, um efeito. Porque essa menina também não era má, ela queria aparecer, ela queria status, sabe? Sim. E aí
Aí não passou pela cabeça dela a humilhação que ela foi má. Ela foi má. É isso, ela teve uma atitude má. Isso. E que, né? às vezes a pessoa não tem outra coisa ali naquele momento, mas que não justifica todo o resto, né? Por exemplo, a gente botar agora essas coisas isoladas que eu falei do meu pai, nossa, que machista. Mas, gente, meu pai é a pessoa que mais empoderou na vida, sabe? Se eu sou o que eu Então, ao sou, se mesmo eu tenho tempo, o que eu tenho. foi machista. Porque é o que ele teve, né? A cultura, a experiência, o que ele tinha. Mas ele é a pessoa que mais se empodera. Eu acho que é sobre isso, assim, né? Uma pessoa extremamente machista foi a pessoa que mais te empoderou na vida. Sim, incentivando Né? na faculdade, nos cursos, eu pago o curso pra ti, então você precisa, né? Fez o corre dele pra conseguir, tem um puta pai, é o amor da minha vida. É isso, existe uma complexidade É. muito ampla nas relações, assim, Uhum. né? Quando eu falo que essa menina não é má por si só, assim, a minha história, ela tem lugar de vilã, foda-se, não gosto dela, não quero encontrar, não quero ser amiga. Acho que conto rindo hoje porque tive uma reação coerente com o que eu tava sentindo, pude expressar e não fui punida pela expressão da minha raiva naquele momento. Então eu consigo contar rindo porque aquele sentimento ficou lá. Mas esse é o detalhe dela na tua vida. A vida dela não é só isso, não foi só esse momento. Exatamente, sabe? E assim, foi muito marcante porque foi um momento de um ímpeto físico meu, assim, eu eu inclusive achava que eu só podia bater em meninos, entendeu? Porque eu sou grande, eu era muito forte, piriri pororó, viagens e delírios da Constituição da vida. E aí foi um momento muito marcante porque foi uma virada de chave também, então eu não posso ser essa pessoa passiva, né? Eu tenho que fazer outras coisas. E aí eu comecei a fazer, mas não... eu acho que é muito desse lugar, assim, o vilão inclusive também, tem muito isso nas redes sociais, né? Você tem que topar ser vilão na história dos outros também, porque às vezes a gente vai ser. Sim, né? sim. Vilaniza o outro Sim. Eu já tive como postar. Com certeza eu também já fui vilã várias vezes, várias histórias, né? Que não me define. Exatamente, a gente é muito plural para ser definido por uma coisa só, né? Assim, então, às vezes a gente precisa de um vilão também, eu acho que tem essa necessidade muitas vezes. Sim. Em outros momentos o vilão cai, não tem vilão, é só. Às vezes é a gente que não comunicou ao outro o que a gente queria, né? Sim. E aí a raiva que era pra gente estar da gente, que não fez o pedido, né? Vai pro outro. Vai pro outro. Né? Como responsabilidade integral, né? Ai, porque fica me maltratando. Ai, porque fica. Você já comunicou que você não gosta dessa forma? Que não é isso que você E quer? o que você faz também, né? Às vezes, pra poder sair então disso, né? Qual é o seu Exatamente. movimento, né? Se o outro te maltrata, claro que a gente não tá falando aqui de lugares de possibilidade de sair de violência, não é isso, né? Não é isso, né? E não é isso mesmo, assim. É sobre não tomar responsabilidade também pelas tuas contribuições, Sim. né? Naquilo que te cabe, mano. Se você tá sendo invadido, né? E aí é óbvio que tem todas essas inibições que a gente tá falando aqui, né? Que de não pode brigar, não pode ser agressivo, não pode nem tatuar, mano. Tem que sentar com a perninha de lado, porque cruzar a perna Não pode nem cruzar a perna. é ousado demais, né? E aí tudo que isso gera, né? Tudo que isso acarreta. Dá muito pano pra manga, né? Dá muito pano pra manga, muito pano pra manga. Mas isso é em todo episódio, né? Jamais Sim. concluiremos assunto nenhum. Agora eu quero saber, como sempre quero, sua música. Que agora eu já fiz a playlist, agora eu vou continuar. Eu não pensei na música. Graças a Deus. Pensa, vamos Não que vem pensei. no seu coração. Não vou falar de Anis Zeppelin. Já falou, falando. né? Mas não vou falar o que estarei falando. Mas não escolho essa, né? Porque eu falei dela no início. Tô pensando em alguma música que eu tenho ouvido ultimamente. Vou escolher Vilarejo, da Marisa Monte. Eu tirei como quem isso foi muito você, o que você tá dizendo. Não vou escolher o que quero, vou escolher o que é mais bonito. Nossa, não, é que eu amo essa música. Amo essa música da Vermelho. Essa música é muito fofa. É muito fofa, é verdade. Agressividade zero, né? Quer continuar aqui, então? Utópico. Não, claro que não. É essa que tu quer, é essa que tu quer. Essa que eu quero. Eu gosto muito dessa música. Eu gosto também, eu amo a Marisa Monte. Eu também, sou apaixonada. Mais uma que eu conheço, é a terceira, é uma trinca de músicas que eu conheço. Então é isso, gente. Esse foi o Figuras, apresentado por Marta Ponto, editado por João Magalha. Hoje eu falei com a Ju Bolda. Obrigada a quem ouviu até aqui. Lembrando de deixar aquelas 5 estrelinhas, seguir ou se inscrever no YouTube, ou seguir no Spotify. E é isso. Um beijo. Tchau. Uma coisa sua que ficou em mim.